Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos os amados. Quero agradecer aí ao pastor Maico, também Gisele, sua esposa, a filhinha Elisa, pela acolhida desde ontem. Agradecer ao conselho da igreja aí, na presidência do pastor Maico, ter nos convidado. Ontem estivemos aqui com a liderança e hoje pela manhã trazendo também a palavra na escola dominical. Eu quero ser breve aqui nas minhas palavras. Quero compartilhar com você o que está em 2 Crônicas 34, alguns versos aí, na verdade, de 2 Crônicas 34, a partir do verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 14. Nós vamos fazer de forma alternada a leitura até o verso de número 18. Na verdade, até o verso 24. 2 Crônicas 34, verso 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei. Ele deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ele habitava na cidade baixa em Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Versículo 29, a igreja pode ler. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Te louvamos também pelos cânticos que já foram ministrados aqui nesta noite, que com certeza o Senhor falou em cada coração. Nós queremos que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, nos dando iluminação através do Espírito Santo, e ministre, ó Deus, ministre ao nosso coração, cada um que adentrou esse santuário,
possamos sair transformados pela palavra do Senhor. Possamos sair daqui restaurados, renovados, desafiados pela santa e bendita palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode assim, você que tem a Bíblia aí impressa, você pode levantar assim? Levanta assim para mim, fazendo favor. Bonito. Não é pecado também não. Se você tem a Bíblia no celular e use ela no celular, você tem aí? Você tem? Geralmente hoje os adolescentes, né? Levanta aí, olha aí, a menina, ó. A menina registrando, levanta aí, assim, todo mundo assim a Bíblia, levanta a palavra de Deus. Levante a palavra de Deus aí. Coisa linda, olha que coisa linda. Amém. Amém. Pode abaixar. Todos nós temos a palavra de Deus. 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. 31.100 versículos, 1.189 capítulos, 1.600 anos, cerca de 1.600 anos para ser escrita, cerca de 40 autores diferentes. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, é o livro mais lido no mundo. De acordo com a Sociedade Bíblica Internacional, uma das estatísticas mais recentes aponta que trechos da Bíblia já foram traduzidos em mais de 3.300 idiomas. O Novo Testamento completo já está disponível em 1.500 línguas e a Bíblia completa em 670. A tradução para o maior número de línguas é um trabalho constante, considerado que se estima a existência de mais de 7.000 idiomas utilizados em todo o mundo. Vocês vão ter uma conferência missionária, possivelmente o Iraquitã, não sei se vai trazer alguns números, mas existem mais de 2.000 povos que ainda não têm uma porção das Escrituras. Dialetos e idiomas chamados minoritários são um desafio para a tradução bíblica. Por exemplo, no Brasil existem 180 línguas indígenas. Possivelmente vai se atualizar, não sei, ou já está atualizada. Em 2002, as escrituras foram publicadas no idioma Hawaii, um trabalho que levou 53 anos no total. A Bíblia é o livro mais vendido na história e estima-se que sejam vendidos mais de 100 milhões de exemplares por ano, totalizando 5 bilhões de cópias. Nós lemos um texto específico na palavra de Deus aqui em 2 Crônicas 34, em que diz que o livro foi encontrado, esse tesouro inesgotável. Se nós não cuidarmos como igreja do Senhor Jesus, nós que temos a tradução da palavra em diversos idiomas, nós temos na nossa própria língua e podemos ler no nosso celular, até em outros idiomas e aprender outros idiomas. Escutar a Bíblia, hoje não há desculpa para um analfabeto, porque ele pode escutar a Bíblia. É possível que diante de todas essas situações que nós temos no Brasil, diante de nós, se nós não atentarmos, nós perdermos o livro dentro da nossa alma. E uma igreja que perde o livro, uma igreja que perde essa base, ela não consegue fazer e cumprir a missão. O povo estava num contexto difícil. Josias é o rei nesse contexto. A Bíblia diz no capítulo 34, Josias começa a reinar com 8 anos, possivelmente sendo tutelado, porque uma criança de 8 anos está querendo brincar. Brincar, celular, principalmente, eu não sei aqui, mas na minha região, um dia desse até parabenizei uma mãe com 3 filhos, não tem um pai presente, porque ela estava brincando com as crianças lá na poeira mesmo. Ensinando as crianças a valorizar coisas básicas que às vezes a gente perde. Josias com 8 anos, possivelmente, como eu disse, sendo tutelado, o texto diz que ele aqui relata que ele faz o que é reto perante o Senhor, ele anda no caminho do Senhor, de Davi, o seu pai, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Davi não era o pai dele. Está falando do contexto de aliança. Ele permanece na aliança. Ele está firmado nesse contexto. Porém, recebendo de alguém alguma instrução. Mas o livro, apesar de algumas
a reforma já está acontecendo, ele não teve uma boa influência do seu pai, porque o seu pai era mau. O seu pai foi um péssimo rei. O seu avô nem se fala, Manassés. O bisavô, Ezequias. Em alguns momentos também pisou na bola. Isso mostra que o único perfeito é Cristo. E esse menino então chega aos 16 anos, aqui no seu 8º ano de reinado, sendo moço, ele começa a buscar o Deus de Davi, seu pai, versículo 3, capítulo 34. Começa a fazer purificação no templo, purificação no culto, já a partir do versículo aqui 8, já 8 anos depois, já não está mais com 16, mas 8 anos, começa a reparar o templo. E o que é encontrado no templo por Ilquias? O que é encontrado no templo? O livro, a Torá, os mandamentos do Senhor. Estava perdido. Então Ilquias pega aquele livro e ele diz: eu achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. E ele então pega esse livro, entrega a Safã, o escrivão, e fala: achei o livro da lei na casa do Senhor. É possível termos esse material à nossa disposição. Mas se não tivermos cuidado e distrairmos ao longo da caminhada, perdermos o livro. E eu volto a dizer, se nós perdemos o livro, nós perdemos a base. Hoje pela manhã falamos um pouquinho do contexto aqui de uma igreja na ação do Espírito Santo de Deus. E falamos de algumas coisas que a igreja precisa ter. Apontando até mesmo para essa imagem, utilizando no finalzinho a imagem. E falamos que a igreja precisa estar no princípio da obediência aos mandamentos. Mas se ela perde o livro, ela perde também esse princípio. Falamos sobre a questão da perseverança. Não é verdade? Fomos trabalhando essa questão e depois o princípio da missão. O povo estava no contexto que Ezequias fez o que era reto, depois se afasta. Vem Manassés, perde totalmente a referência, perde os mandamentos, perdeu-se o livro, perdeu-se a referência, perdeu-se a missão, perdeu-se o propósito. Porque a nossa direção é o Senhor, através de quê? Da palavra. É a palavra que direciona o povo, que orienta o povo, que aquece o nosso coração. Sem a palavra nós não somos aqui, idolatramos a palavra, não. Nós reverenciamos o Deus da palavra. A palavra encarnada, Jesus Cristo. É Ele que tem que aparecer em nós. Mas se nós perdermos o livro, nós perdemos todas as coisas. E o contexto é esse. Eles encontram o livro. E ao encontrar o livro, esse tesouro inesgotável, que não poderia ser perdido, algumas coisas começam a acontecer logo depois. O que nós vamos deixar como conselho para os irmãos aqui, para nós fecharmos por causa do tempo e está avançado, e eu creio que o Senhor já ministrou o seu coração através de muita coisa que já aconteceu nesse culto. Mas eu quero deixar para você alguns conselhos. Se você perdeu o livro, você pode ter o livro na sua casa, você pode ter a Bíblia na sua casa, você pode, como eu falei pela manhã, decorar textos, porções inteiras das Escrituras, memorizar e falar. Mas não é isso que nós estamos falando. É o que o livro está fazendo de transformações dentro da nossa caminhada. Não é apenas a memorização do livro. Se nós perdermos o livro, o conselho é, ao encontrarmos, precisamos redescobrir a sua mensagem. Redescobrir sua mensagem. Esse livro conta a história de Gênesis a Apocalipse, de um Deus amoroso, de um Deus gracioso, de um Deus perdoador, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que criou e colocou no jardim, deu ordem, para que as pessoas pudessem, para que aqueles seres pudessem viver exatamente o projeto, mas resolveram desobedecer. Perderam a mensagem do livro já no Éden. E ao perder a mensagem do livro no Éden,
aquele privilégio maravilhoso, trouxe as consequências que nós sofremos até hoje. Precisamos resgatar a mensagem do livro. Salmo 19 fala da excelência da criação de Deus, mas fala da excelência da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O livro, Palavra de Deus, é o único livro que você lê e ele conta a história desse Deus maravilhoso e conta quem é você, quem somos nós. Ele conta que nós dependemos desse Criador, não é Ele que depende de nós, é nós que dependemos dEle. Ele conta a história de que nós caímos, mas Ele providenciou já na eternidade a nossa restauração. Louvado seja o Senhor por isso. Então nós precisamos não perder esse livro, não perder essa mensagem desse Deus maravilhoso, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos trouxe de volta aos trilhos, que nos deu entendimento da palavra, que nos faz compreender as coisas do povo dele, as coisas celestiais. É esse Deus que nos deu a missão, que nos impulsiona para a missão, que nos capacita para a missão. É esse Deus com essa mensagem maravilhosa. Mas pode ser que o livro esteja perdido. Se perdeu na caminhada, na sua caminhada, porque a gente pode se acostumar com religioso, irmãos. E se acostumar com religioso é perigoso, porque a gente se acostuma tanto que daqui a pouco a gente está fazendo coisas que Deus nunca mandou a gente fazer. Então a gente tem que falar com o Senhor todos os dias. E ao abrir a palavra de Deus, você não está abrindo um jornal. Nós não estamos abrindo uma revista, a gente lê uma revista, daqui a pouco joga fora, queima. A gente pega uma mensagem aí no WhatsApp, seja uma mensagem no jornal eletrônico, daqui a pouco já não tem importância. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e a gente começa a perceber quem é esse Deus da palavra, as coisas começam a fazer sentido para nós e o nosso coração começa a queimar pelo Senhor. Você lê um texto, você lê o Salmo 23, você fala, gente, eu conheço de cor, vou até citar o Salmo 23. Mas quando você lê com submissão à voz de Deus, o Salmo 23 fica diferente. O mesmo texto que a gente conhece, parece que aquele negócio vai para a alma da gente e começa a queimar na alma da gente. Se a nossa alma não queima pela palavra de Deus, pode ser que ele esteja perdido dentro da nossa vida. Nós temos que ler a palavra. E quando lermos a palavra, percebermos quem é esse Deus maravilhoso que se revelou. Mas quem somos nós? Redescobrir essa mensagem. Quem somos nós? Nós somos seres caídos em Adão. E que não tinha nenhuma outra pessoa na face da terra capaz de nos restaurar, nos resgatar, a não ser o Cordeiro Santo de Deus, que nos livrou da ira divina. Então essa mensagem pode estar perdida. E essa mensagem precisa queimar na nossa alma, porque não tem nenhuma outra pessoa na face da terra com esse poder de fazer com que esse livro possa de fato transformar o mais vil pecador. Falar desse Deus gracioso, redescobrir essa mensagem. Quando eles acharam o livro e leram o livro, esse livro começou a fazer sentido de volta naquela nação, para aquele povo. Então o primeiro conselho é redescubra a mensagem. Se você perdeu a mensagem, redescubra ela na sua caminhada. Não se acostume com o serviço religioso. Ao ler a palavra todos os dias, peça a iluminação do Espírito Santo e peça para a sua alma queimar pela voz de Deus. Pastor, eu quero que Deus fale comigo. Como que Deus vai falar com você, meu filho? Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Ao ler a Bíblia, leia com o coração submisso, um coração pedindo ao Senhor para que Ele te ensine, para que Ele fale realmente. Agora esteja disposto a ouvir e obedecer. Isso é redescobrir a mensagem. Mas a segunda coisa que nós precisamos entender aqui é compreender a mensagem. Porque quando ele acha o livro e ele entrega ao escrivão, e o escrivão vai e lê diante do rei, uma das primeiras coisas é que ele rasga suas vestes. Porque o livro contou a história do que os pais haviam feito.
Nós estamos vivendo isso. Esse tempo difícil, esse tempo complicado, é porque os nossos pais desobedeceram ao que está escrito nesse livro. Então, quando a gente começa a ler o livro, a gente começa então agora a compreender a mensagem. Se a mensagem fala de um Deus gracioso, fala de um Deus amoroso, a mensagem também fala acerca de nós, do que nós somos, do que nós precisamos viver e caminhar. Compreender a mensagem, você pode ter N diplomas. Os seus diplomas podem ser importantes, os nossos diplomas, nossas conquistas podem ser importantes. Mas elas não conseguem nos habilitar para compreender a mensagem do Evangelho, se não for a ação do Espírito Santo em nós. Nós temos que ter a ação do Espírito Santo, a igreja precisa disso. Dessa ação poderosa na nossa vida, na nossa caminhada, para nós compreendermos a mensagem. Alguém pregou o Evangelho para você, e se você está aqui hoje, se você professou a sua fé, se você entregou a sua vida a Cristo, você não achou a Cristo, Ele te achou. Ele me achou. E Ele quebrou o nosso coração pecaminoso. E a gente fala, gente, olha onde eu estava, que situação eu vivia. O descortinou diante de nós as maravilhas do projeto divino que está revelado na palavra. A gente começa a entender, gente, o que Deus viu em mim para me salvar? O que Deus achou na minha pessoa? Porque tem alguém que acha, né, que merece a salvação. Não redescobriu a mensagem, não compreendeu a mensagem. A mensagem é de um Deus gracioso, que por graça e misericórdia nos olhou e por graça e misericórdia nos alcançou em Cristo Jesus, e ponto final. Compreender essa mensagem nos liberta, porque se a gente entende a mensagem dessa maneira, a gente não fica querendo todos os dias fazer alguma coisa para conquistar o nosso espaço no céu. Já foi conquistado por Cristo Jesus, sacrifício perfeito, único. E ponto final, Jesus rasgou o nosso escrito de dívida, diz Paulo aos crentes de Gálatas. Louvado seja o Senhor. É preciso redescobrir a mensagem, é preciso compreender a mensagem. Só compreendemos a mensagem com a atuação do Espírito Santo na nossa caminhada. O terceiro conselho aqui é que nós precisamos viver a mensagem. Porque Josias, ele não apenas está redescobrindo isso e trazendo de volta para colocar, de fato, a palavra no lugar que é devido, mas ele compreende essa mensagem que os pais pecaram, no verso 21 a 24, ele mostra isso, e nós lemos essa situação aqui, mas dos versos 29 até o verso de número 31, ele chama o povo para um compromisso. Eu posso redescobrir a mensagem é linda, maravilhosa. Salmo 119 fala da excelência da lei divina. Inclusive o Salmo 119, versículo 112, fala assim, induz o meu coração a guardar a tua lei. Porque o nosso coração está sempre inclinado a fazer o contrário. Então nós temos que induzir esse coração. Induzir ele, de fato, não, eu vou ler a palavra do Senhor. E eu preciso da iluminação do Senhor, compreender essa mensagem. Mas agora o que eu vou fazer? Se eu sei que a mensagem é linda, a mensagem é maravilhosa, que é um tesouro inesgotável. Se eu compreendo a mensagem a respeito de Deus e ao meu respeito, o que eu vou fazer com essa mensagem? Eu preciso viver. Então Josias chama o povo, vai para a casa do Senhor, chama sacerdote, chama a turma toda, e aí ele fala exatamente aqui, ele lê diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor, e aí o verso 31 diz assim, o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Eu sei que a mensagem é linda, eu compreendi essa mensagem, mas o que eu vou fazer agora com essa mensagem? Eu preciso vivê-la.
preciso aplicar isso na minha vida. Eu preciso obedecer, porque o bisavô andou por um tempo e depois se afastou. O avô foi um péssimo, não guardou, não mandou. O pai não guardou, não mandou. Não significa que o filho vai fazer a mesma coisa que o avô e que o pai. Nós precisamos caminhar de fato entendendo exatamente isso. E aí Paulo, aos Romanos, capítulo 15, verso 4, ele afirma assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é o conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para exortar, para fazer com que o homem seja habilitado para toda boa obra. Então nós precisamos entender isso. Como igreja, como sexta igreja, como igreja de Jesus neste lugar, avance nessa caminhada. Se você não perdeu o livro, tenha cuidado para não perder. O livro não pode ser perdido. A nossa alma precisa queimar pela palavra do Senhor todos os dias. Se você perdeu o livro e se tornou um religioso na caminhada, ao ponto de Deus estar falando com você e você não entendendo, peça a Deus para restaurar esse ardor da palavra no seu coração, esse amor pela voz dele, para que você possa compreender e viver o projeto de Deus. Tudo que ele preparou é o melhor para nós. E nós somos o povo da aliança. Deus não tem compromisso com o ímpio. O compromisso dele é com o seu povo. Se você faz parte do povo da aliança, você que se aliançou com o Senhor, nós temos aqui a palavra. Nem mais e nem menos. Apenas a palavra. Não precisamos de anjos. Não precisamos de ninguém dizer assim, diz o Senhor. Nós precisamos apenas abrir a palavra, redescobrir esse tesouro, entender a sua mensagem e viver a sua mensagem. Que o Senhor Deus te abençoe, no nome de Jesus.